Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje, dando sequência às nossas aulas aqui do YouTube de Price Action e Análise Técnica, eu vou estar iniciando aqui a parte de suportes e resistências. A parte aí que vai permitir a vocês estarem iniciando aí, tá fazendo os primeiros trades utilizando o gráfico, né? Então a nossa última aula, só recapitulando, a gente falou muito disso aqui, sobre a teoria de Down, que explica um pouco das três tendências, né, do mercado. E agora nós vamos iniciar na parte de suportes, para depois posteriormente falar de resistências. Nós já falamos aí de tipos de gráfico, nós já falamos aí de candlesticks, e agora aí a gente vai entrar na seara dos suportes. Já desde o início, peço que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostam desse material que eu trago aqui para o YouTube, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se não forem inscritos, para estar me ajudando a trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Sem muito mais me enrolar, bora para o assunto do vídeo. Então pessoal, quando a gente fala sobre fazer trade, fazer operações no gráfico, independente do time frame ou tipo de gráfico que a gente for utilizar, independente também da duração dessa operação, a gente precisa entender alguns termos que a gente vai estar utilizando aí no nosso dia a dia. O principal deles, e que para quem me acompanha aqui no canal escuta eu falar muito, são os suportes. Os suportes são muito basicamente é o que suporta o preço em determinadas regiões. Tecnicamente falando, nós temos 7 tipos de suportes e também consequentemente de resistências. Nessa aula de agora eu vou estar falando especificamente de um tipo deles. Eu vou estar falando do suporte mais básico de todos, mas numa aula posterior aí a gente junta e fala dos 7 tipos que nós temos no gráfico, beleza? Então o que são suportes, pessoal? Vocês entendem que nós já falamos aqui de tipos de gráficos, que os gráficos eles vão se movimentar em tendências. Então a gente tem uma tendência iniciando aqui, ó, né, uma alta do preço, só que ele não sobe em linha reta, ele não sobe direto de uma vez só. Ele tem pausas e essas pausas acabam fazendo fundos, né? O que são os fundos, Rafael? Todos os fundos são as partes de baixo do gráfico, tá? São quando eles fazem aqui, ó, pontos em específico embaixo, e topos são os pontos em específicos que o gráfico faz em cima, tá? Aqui são topos, aqui são topos, aqui são topos, aqui são fundos, topos e fundos, tá? Isso é o básico do básico para vocês entenderem aí sobre suportes, beleza? Depois disso, depois de entender que o gráfico ele faz topos e fundos, a gente entende que em tendências de alta, os fundos que vão surgindo vão ser sempre mais altos que os fundos que tinham anteriormente. Então aqui nós temos uma tendência de alta, confere, o preço está subindo, e aqui nós temos o primeiro fundo. O próximo fundo ele tem que ser mais alto que o fundo anterior. Então, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais baixo. Opa, aqui começa a se dar início uma tendência de baixa. Se o próximo topo que vier for mais baixo que o topo anterior, que é o que acontece, né? Se a gente for pegar esse topo aqui, ó, ele é mais baixo que o topo anterior. Aqui a gente inicia uma tendência de baixa, tá? Então vocês conseguem entender essa analogia. Beleza, a gente entendeu o que são topos e fundos, mas o que basicamente, como enquadrar os suportes nessa analogia? Os suportes, pessoal, eles vão servir para suportar o preço. Então toda vez que o preço fizer um novo fundo, né, como ele fez aqui, como ele fez aqui, como ele fez aqui, a gente vai identificar que nesses fundos que o preço fez são regiões de suporte, são regiões que suportaram o preço. Isso, falando de análise técnica, é muito provável que esse ponto que suportou o preço uma vez vai estar suportando o preço mais de uma vez, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o nosso retângulo.
Então vamos identificar que aqui é uma região de suporte do preço, tá? Então suportou o preço aqui. Se nós pegarmos mais para frente, a gente vai identificar que suportou o preço também aqui, tá? Então suportou o preço aqui, suportou o preço aqui. E consequentemente, ela vai ser uma região importante lá para frente, tá? Às vezes ela se perde, como aconteceu aqui, e a gente para de considerar essa região de suporte. Mas vamos ver aqui, ó, nós estamos aqui no nosso par Bitcoin dólar e vamos ver a região de suporte do dia 18 de julho de 2021, tá? Então é uma região aí bem antiga. Se a gente pegar essa região, né, e for traçá-la aqui para frente, olha onde o preço do Bitcoin está agora tentando, né, cair, tentando perder esse fundo aqui, mas ele não consegue, porque nós temos essa região que também casa com essa região anterior aqui, tá? Então é uma região lá de janeiro de 2021 que ainda agora em maio de 2022 está sendo importante para o preço. E como ela está abaixo de fundos, ela é um suporte, beleza? Então ela está suportando o preço. Rafael, essas regiões de suporte a gente considera até quando? Até acontecer algo assim, ó, que ela não respeita mais. Vocês veem que se nós traçarmos ela, não faz mais sentido, porque ela já foi perdida, ela já foi rompida diversas vezes, tá? Outra coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, quando a gente fala de suporte, não é um ponto em específico, não é o ponto em específico dos 51.236 mil dólares, é uma região. Então vamos pegar aqui um ponto em específico, ó, vamos pegar exatamente onde foi a sombra desse candlestick, tá? Então, pessoal, a gente não pode estar marcando somente o ponto mínimo dessa sombra e dizendo que aqui é a região mais importante de suporte, que foi aqui onde o preço parou, porque isso não é certo, tá? A gente tem que pegar basicamente toda essa região aqui, ó, e considerar ela como uma região importante de suporte. Por quê? Se tivesse somente uma ordem de compra em específico aqui, seria muito pequena para estar jogando esse preço para cima. Ou seja, toda essa região aqui, se a gente for pegar o book de ofertas, nós vamos estar identificando que tem ordens de compra já pré-programadas. Isso faz com que quando o preço que está aqui venha cair para cá, ele acaba batendo de frente com um suporte de gigantescas ordens de compra que vai estar jogando ele para cima, tá? Então é assim que funciona e por isso que existem as regiões de suporte. São momentos onde diversas ordens de compra estão posicionadas esperando aí para serem acionadas no gráfico. Pô, Rafael, fui olhar meu book de ofertas, não tem nenhuma ordem de compra ali. O que está acontecendo? Não necessariamente as pessoas deixam a ordem na pedra, né? Deixam a ordem aqui pré-programada. Podem estar esperando acionar aí por um gatilho, determinado gatilho para estar entrando, né? Quando se deixa a ordem na pedra, você está sujeito, né, a estar pegando um crash do mercado e está caindo junto e perdendo seu dinheiro, tá? Eu nunca deixo ordem na pedra, é muito, muito difícil. Então, recapitulando, suportes estão abaixo de fundos e suportam o preço, beleza? Então aqui, ó, vamos pegar mais exemplos. Aqui nós temos um suporte. Aqui nós temos um suporte. Aqui nós temos um suporte, beleza? Alguns suportes, sim, eles vão ter mais fundamentos do que outros. Outra coisa muito importante, quando a gente fala de suporte, a gente entende que suporte serve para suportar o preço e com isso o preço ele vai ter dificuldade de romper essa região. Isso é muito bonito quando a gente está falando em tendência de alta, que a tendência é que um suporte seja sempre mais alto que o suporte anterior junto com o seu fundo, né? Quando a gente fala em tendência de baixa, a tendência é que os suportes sejam perdidos, já que o preço ele está em tendência de queda e se ele está caindo, ele vai estar ganhando de suportes. É o que acontece aqui nesta
região, né? A gente tinha esse suporte que foi muito importante nessa região aqui. Vindo aqui, ele até tentou segurar o preço, mas depois ele veio e rompeu, tá? É isso que acontece em suportes em regiões de baixa, tá? Acho que eu não vou me alongar muito mais nessa aula, até porque tem coisas importantes para serem ditas aí quando a gente for falar desses rompimentos, o que acontecem com esses suportes em rompimentos, beleza? Então eu acho que isso fica para uma aula posterior, para eu não me alongar, o pessoal poder exercitar, pegar o gráfico e fazer esses riscos que eu estou fazendo aqui para entender o que são definitivamente o que são suportes. Tranquilo? Fique com Deus e até a próxima aula.